I'm a someone could have someone to The king of New York City! On the loose, several animals, including the world-famous He was a very bad kitty. Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the center. She likes to move it, move it. We like to? Y'all know this one? I like It never gets stale. We like this. Hey, it's a surprise, freaks! Whoa. Take it! Hey, freaks! You would be very glad to hear that I am done with the spoils from the new... I don't think they like that idea so much, Julian. I'm all packed. And then... He's carrying scissors and hand... Second biggest slingshot I've ever seen. But it's gonna happen. We are ghosts. Loss in cabin pressure. Place the mask over your face to hide. Imagina um leão de zoológico que nunca pisou na savana, que nunca caçou, nunca rugiu de verdade, nunca sentiu o cheiro da terra vermelha da África sob as patas. Um leão criado entre grades de ferro, aplausos de plateia e bifes servidos na hora certa menos todo dia, sem falhar. Esse é Alex. Em novembro de 2008, esse mesmo leão, que o mundo inteiro conheceu no primeiro filme, finalmente chegou em casa. Ou pelo menos tentou. Madagascar 2, A Grande Escapada. Não é só mais uma sequência animada para a criança ficar quietinha no cinema. É um filme sobre identidade, sobre quem você é quando descobre de onde veio, sobre pai e filho, sobre a amizade, sendo testada de verdade, sobre o que acontece quando o espelho que você nunca teve aparece na sua frente e mostra uma imagem que você não esperava. E é também, ao mesmo tempo, sobre um grupo de animais completamente deslocados tentando voltar para Nova York num avião remendado por pinguins. Tudo isso junto, com trilha sonora do Will.i.am, dirigido por Eric Darnell e Tom McGrath, produzido pela DreamWorks. Essa é a proposta, e ela funciona. O primeiro Madagascar, lançado em 2005, tinha sido um sucesso enorme, mais de 532 milhões de dólares na bilheteria mundial. Uma franquia construída do zero e um quarteto de personagens
que virou um dos elencos de voz mais memoráveis de toda a animação norte-americana dos anos 2000, a Ben Stiller como Alex, o leão performático. Chris Rock como Marty, a zebra existencialista. David Schwimmer como Melman, a girafa hipocondríaca, com medo de tudo. Jada Pinkett Smith como Gloria, a hipopótama que é a âncora emocional de todo o grupo. Era uma combinação que funcionava porque tinha química de verdade por trás das vozes. Só que o primeiro Madagascar tinha um problema que muita gente falava em voz baixa na época. A trama era fraca. Os personagens mal tinham tempo de respirar dentro da história e a sensação geral era de um produto muito bem embalado, mas com pouco recheio. A DreamWorks sabia disso. Os diretores sabiam disso. E quando a continuação entrou em desenvolvimento, logo depois do lançamento do primeiro, em 2005, ficou claro desde cedo que a missão não era só fazer mais do mesmo, era fazer melhor, muito melhor, com um orçamento de 150 milhões de dólares, o dobro do que foi gasto no primeiro filme. Madagascar 2. A Grande Escapada foi uma das maiores apostas da DreamWorks em 2008. O resultado? 603 milhões de dólares em bilheteria mundial. O sexto filme mais lucrativo do ano inteiro. No ano que teve Iron Man, The Dark Knight, Kung Fu Panda e Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal disputando a atenção do público ao mesmo tempo. Esse desempenho não é acidente. É um filme que acertou onde precisava acertar. Mas antes de falar de dinheiro, e a gente vai falar com calma mais à frente, tem uma história por trás desse filme que é mais pesada do que a maioria das pessoas lembra quando pensa nele. Uma história de perda, de homenagem e de uma despedida, que aconteceu antes mesmo do filme chegar ao cinema. Porque Bernie Mac, o ator e comediante que emprestou sua voz para Zuba, o pai de Alex, morreu em 9 de agosto de 2008, 3 meses antes do lançamento, com 50 anos de idade, de uma pneumonia. O filme foi a ele dedicado e há uma placa no final dos créditos que diz: dedicado à memória de Bernie Mac, menos que sempre nos fez rir. Isso muda como a gente assiste. Quando o Zuba olha para o filho que ele perdeu quando ele ainda era um filhote. Quando ele diz que sempre acreditou nele. Quando pai e filho dançam juntos no desfecho do filme, é difícil não sentir o peso de que aquela voz que você está ouvindo pertence a alguém que nunca chegou a ver o produto final na tela grande. É um filme que carrega uma despedida dentro dele, mesmo sem ter sido planejado assim. E, no entanto, Madagascar 2 consegue ser leve, consegue ser divertido de um jeito que parece natural, sem forçar. Os pinguins roubando veículos de turistas em safari para desmontar as peças e reformar o avião. O rei Julian convencendo todo mundo de que jogar alguém no vulcão vai resolver o problema da seca. Moto, o hipopótamo charmoso com voz do próprio WoW, I.A, que só se interessa por Gloria por causa da sua silhueta robusta. São camadas de humor que funcionam em níveis diferentes. A criança ri de uma coisa, o adulto ri de outra. E no final, os dois saem satisfeitos. Isso é comédia de animação bem feita. Tem algo que também chama atenção quando você para pensar na estrutura do filme. Madagascar 2 é, na prática, 4 histórias de identidade rodando ao mesmo tempo. Cada personagem principal enfrenta uma versão diferente da mesma pergunta central. Quem sou eu quando descubro que posso ser outra coisa? Alex descobre que não é só um entertainer. Ele tem raízes, tem família, tem um nome que não é Alex. Marty descobre que é visualmente idêntico a centenas de outras zebras e isso abala tudo que ele achava que tinha de único. Melman descobre que a vida que ele sempre temeu perder de repente faz sentido quando ele decide o acela para contar um sentimento que guardou por anos. E Gloria descobre que ser desejada de verdade
é diferente de ser admirada por aparência. 4 arcos emocionais, todos conectados, todos chegando num lugar satisfatório. Isso é roteiro competente. O roteiro foi escrito por Ethan Coen, junto com os próprios diretores, Eric Darnell e Tom McGrath. Coen é o mesmo roteirista que anos depois escreveria Homens de Preto 3. Mas em 2008, ele ainda estava construindo seu nome em Hollywood. E Madagascar 2 foi uma peça importante nessa construção. A dupla de diretores, Darnell e McGrath, voltou com uma visão mais clara do que queriam contar. McGrath, aliás, não é só diretor. Ele é também a voz do Skipper, o líder dos pinguins. Então, ao mesmo tempo que ele está por trás da câmera, tomando as decisões criativas, ele está na frente do microfone, dando vida a um dos personagens mais queridos da franquia. Esse tipo de envolvimento total costuma aparecer no resultado final. E aqui aparece, em termos de animação, o salto em relação ao primeiro filme é visível. A savana africana foi construída com um cuidado técnico que a equipe foi buscar. Em pesquisa de campo, os animadores estudaram o comportamento real de lê e zebras, hipopótamos e girafas menos movimento, postura e hierarquia social. Esse trabalho aparece em cada cena coletiva, especialmente nas sequências onde Alex está entre os outros leões e a linguagem corporal de cada animal diz algo diferente sobre o lugar que cada um ocupa naquele grupo. Foi também o primeiro filme da franquia Madagascar a ser lançado em formato IMAX. Em 2008, IMAX ainda era uma experiência premium, associada a blockbusters de ação pesada. Colocar um filme animado de família numa tela dessas foi uma aposta que dizia muito sobre a confiança que a DreamWorks tinha no projeto. E então, o que é Madagascar 2? A grande escapada, quando você olha para ele como um todo, é um filme que pegou uma franquia boa, mas imperfeita, e a transformou em algo mais completo. É um exemplo de como fazer uma sequência animada do jeito certo, não repetindo o que funcionou no original, mas expandindo tudo, mais personagens, mais emoção, mais risco narrativo, e com uma trilha sonora que vai ficar na sua cabeça por dias. Nos próximos capítulos, a gente vai abrir esse filme por completo. Vai falar sobre como ele saiu do papel, o processo de desenvolvimento que quase levou o projeto para um nome completamente diferente, os bastidores de produção, a história de cada personagem, os números reais de bilheteria, as críticas, os prêmios e o legado. Vai ter spoiler, vai ter análise, vai ter trivia, que você provavelmente não sabia. Isso aqui não é resumo, é mergulho fundo. E para começar esse mergulho do jeito certo, precisa entender uma coisa sobre o que veio antes. Porque Madagascar 2 não surge do nada. Ele surge de um primeiro filme que deixou portas abertas, de um estúdio que aprendeu com os próprios erros e de uma franquia que ainda tinha muito mais a dizer. A história de como essa sequência foi construída começa em 2005 e é mais interessante do que parece quando Madagascar estreou nos cinemas em maio de 2005. A DreamWorks Animation estava numa posição delicada. O estúdio tinha acabado de abrir seu capital na Bolsa de Valores em 2004 e a pressão por resultados consistentes era real. Shrek 2, lançado em 2004, tinha sido um fenômeno menos mais de 900 milhões de dólares em bilheteria mundial. Um recorde histórico para animação. Na época, e aí vieram as perguntas naturais. O que vem depois? Como você sustenta esse nível? Madagascar foi a resposta que a DreamWorks apresentou e funcionou. 532 milhões de dólares. É um resultado sólido por qualquer métrica, mas internamente a sensação era de que o filme tinha deixado dinheiro na mesa. E mais do que dinheiro, tinha deixado histórias na mesa. Eric Darnell e Tom McGrath. Os diretores sabiam disso melhor do que ninguém. Eles tinham construído 4 personagens
com personalidades ricas, dinâmicas de grupo interessantes e um universo com potencial enorme. E aí a trama do primeiro filme tinha basicamente usado tudo isso para contar uma história de animais fogem do zoológico e vão parar numa ilha eficiente, divertido, mas pequeno para tudo que aqueles personagens podiam carregar. A conversa sobre uma sequência começou ainda em 2005, enquanto Madagascar ainda estava em cartaz. Isso não é incomum na indústria. Quando um filme de animação performa bem nos cinemas, a discussão sobre continuação já começa no mesmo semestre. O que foi diferente aqui foi a abordagem. Darnell e McGrath não queriam fazer uma continuação no piloto automático. Eles queriam resolver o que ficou inacabado. E a pergunta central que eles se fizeram foi simples, mas poderosa: o que acontece quando Alex chega à África e descobre quem ele realmente é? Essa pergunta virou o eixo de tudo. Antes de qualquer roteiro, antes de qualquer storyboard, tinha essa ideia central. Alex, o leão nova-iorquino, chegando à savana e se deparando com uma identidade que ele nunca soube que tinha. Uma família biológica, um nome que não é Alex. Uma expectativa que ele não sabe se consegue cumprir. É um conflito emocional que qualquer pessoa consegue reconhecer, mesmo que nunca tenha saído do zoológico na vida. E foi a partir daí que o roteiro começou a ganhar forma. Ethan Coen entrou no projeto como roteirista principal, ao lado dos diretores. A escolha faz sentido quando você olha para o histórico dele. Coen tinha trabalhado antes em Beavis and Butthead, América, e tinha um entendimento natural de como escrever humor que funciona em múltiplas camadas, menos absurdo na superfície. Emocional, no fundo. Exatamente o equilíbrio que Madagascar 2 precisava. A parceria entre Coen e a dupla de diretores foi construída num processo colaborativo intenso, com idas e vindas, versões descartadas e ideias que sobreviveram de rascunhos muito antigos. Um dos desafios centrais do roteiro foi justamente a quantidade de personagens que precisavam de espaço. No primeiro filme, os pinguins, Skipper, Kowalski Rico e Soldado já tinham roubado cenas de um jeito que ninguém esperava. O Rei Julian, dublado por Sacha Baron Cohen, tinha se tornado um favorito do público quase instantaneamente, junto com seus súditos, Maurice e Morty. Esses personagens tinham conquistado uma audiência própria, e ignorá-los na sequência seria um erro, mas integrá-los de forma que não atrapalhasse os arcos dos quatro protagonistas principais eram um quebra-cabeça narrativo genuíno. A solução que o roteiro encontrou foi elegante. Dar a cada grupo uma missão paralela que funciona como comédia, independente, mas que se conecta com a trama principal em momentos-chave. Os pinguins têm a missão de reformar o avião, o que produz situações de humor físico durante quase todo o segundo ato. O Rei Julian tem o seu próprio arco absurdo de tentar resolver a seca através de sacrifício ao vulcão, que cruza diretamente com o clímax emocional da história de Melman e Gloria. Essas interseções não parecem forçadas, porque foram planejadas desde o início, não adicionadas depois como remendos. O título em inglês, Escape to Africa, foi uma escolha deliberadamente divertida, menos o 2 substituindo o 2. É uma brincadeira que funciona visualmente em pôsteres e materiais de marketing. E também é uma referência direta ao fato de ser o segundo filme da franquia. Internamente, durante o desenvolvimento, o projeto circulou sob o codinome simples de Madagascar 2 em outros mercados internacionais, incluindo o Brasil. O título oficial ficou como Madagascar 2, A Grande Escapada, uma versão que captura tanto o aspecto de sequência quanto o espírito de aventura do filme. A construção do mundo dentro do roteiro também levou tempo. A savana africana precisava parecer real o suficiente para ter peso emocional, mas estilizada
o suficiente para manter a estética visual exagerada que definia a franquia. Isso exigiu pesquisa. A equipe criativa consultou documentários, estudou fotografias e alguns membros foram a reservas naturais na África do Sul e no Quênia para observar comportamento animal de perto. Esse trabalho de campo não foi só uma viagem legal paga pelo estúdio. Ele gerou referências concretas que apareceram no filme. A forma como os leões interagem em grupo, a hierarquia visual dentro de uma manada de zebras, o jeito que hipopótamos se movem na água. Um detalhe que pouca gente sabe: o personagem de Macunga, o vilão do filme dublado por Alec Baldwin, passou por várias versões antes de chegar ao que chegou. A ideia original de ter um antagonista dentro do clã dos leões estava lá desde cedo, mas o arco dele e a forma como ele se conecta com a história de Zuba e Alex foram revisitados múltiplas vezes. Baldwin foi chamado para dar voz a Macunga, muito depois de o personagem já estar desenhado e a direção que ele trouxe, com aquele charme manipulador e condescendente, acabou moldando alguns ajustes finais no roteiro. A questão da trilha sonora também entrou cedo no processo criativo. Hans Zimmer, que tinha composto a trilha do primeiro Madagascar, voltou para o segundo. Mas desta vez a DreamWorks queria algo diferente para a vibe africana do filme, e foi aí que o Will.am entrou no projeto. O músico do Black Eyed Peas não foi só um nome famoso colocado no crédito para gerar buzz de marketing. Ele participou ativamente da criação da identidade sonora do filme, compondo faixas originais que misturam ritmos afrobeats com o estilo pop de animação que a DreamWorks dominava. A canção I Like to Move It já tinha sido estabelecida no primeiro filme, como um hino do Rei Julian, e no segundo, ela volta numa versão remixada que se tornou um dos momentos musicais mais reconhecíveis da franquia inteira. O processo de animação começou em paralelo com o desenvolvimento do roteiro, menos algo que a DreamWorks aprendeu a fazer nas produções anteriores. Enquanto Coen e os diretores trabalhavam nas cenas e nos diálogos, os departamentos de arte e animação já estavam construindo os ambientes e desenvolvendo a linguagem visual da savana. Isso economizou tempo de produção, mas também criou alguns momentos de tensão criativa quando o roteiro mudava e cenários já construídos precisavam ser adaptados. Orçamento de $150 milhões, menos contra os 75 milhões do primeiro. Filme reflete exatamente essa escala expandida. Mais personagens com modelos complexos, ambientes maiores, sequências de ação mais elaboradas, como a cena do avião em queda livre, na abertura, e a batalha entre Alex e Macunga. Cada um desses elementos custou tempo, e tempo em animação de estúdio custa dinheiro. A produção levou pouco mais de 3 anos, do início do desenvolvimento até o lançamento. Em novembro de 2008, uma linha do tempo relativamente eficiente para um filme de animação desse porte, especialmente considerando que os estúdios da Pixar costumam levar de 4 a 5 anos por projeto. A DreamWorks tinha aprendido a operar numa velocidade um pouco maior, às vezes em detrimento da profundidade, o que era uma crítica frequente ao estúdio na época. Mas no caso de Madagascar 2, a velocidade não comprometeu o resultado. O tempo disponível foi bem usado, e há um elemento emocional no desenvolvimento desse filme que transcende qualquer decisão criativa ou orçamentária. Quando Bernie Mac foi confirmado para dublar Zuba, o pai de Alex, ninguém imaginava que ele não chegaria a ver o filme estrear. Sua morte em agosto de 2008 foi um choque para Hollywood e para toda a comunidade que o acompanhava desde seus dias de stand-up e do The Bernie Mac Show. As suas gravações já tinham sido concluídas antes disso, e a DreamWorks decidiu manter sua participação sem substitutos, uma homenagem direta ao ator. Cada fala de Zuba no filme
é a voz real de Bernie Mac, registrada nos meses anteriores à sua morte. Isso torna o processo de desenvolvimento de Madagascar 2 uma experiência que mistura alegria criativa com melancolia genuína. E um filme que foi concebido para celebrar a ideia de encontrar onde você pertence e que carrega, no próprio DNA de produção, uma perda que ninguém planejou. Eric Darnell e Tom McGrath não são os diretores mais famosos de Hollywood. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua quem dirigiu Madagascar 2, as chances são altas de que a resposta seja um silêncio, seguido de um encolher de ombros. E isso diz muito sobre como o mundo trata a animação menos como se o diretor fosse menos importante, porque os atores não aparecem fisicamente na tela, mas dentro do universo da DreamWorks Animation, esses 2 nomes representam uma parceria criativa que moldou a identidade visual e emocional de toda uma franquia. Conhecer quem eles são é entender por que Madagascar 2 funciona do jeito que funciona. Eric Darnell é o mais veterano dos 2 dentro da DreamWorks. Ele entrou no estúdio no início dos anos 90 e fez parte da equipe que construiu a linguagem visual da animação computadorizada da casa durante um período de transição enorme na indústria. Antes de Madagascar, Darnell havia dirigido as 2 primeiras histórias curtas da série Antis. Em 1998, menos um filme, que foi lançado numa corrida direta com a Bugs Life da Pixar e que, apesar de não ter ganho essa batalha comercialmente, estabeleceu um padrão de animação adulta dentro do portfólio da DreamWorks que era diferente de tudo que o estúdio tinha feito antes. Darnell tem um olhar que valoriza personagens sobre espetáculo. Na suas M, mesmo uma cena de ação tem que carregar peso emocional, menos caso contrário. Ela é cortada ou refeita. Tom McGrath chegou à animação por um caminho diferente. Antes de diretor, ele foi animador e artista de storyboard, o que significa que ele pensa em imagens antes de pensar em palavras. Quando você assiste Madagascar 2 e percebe como cada cena tem uma composição visual que conta a história mesmo sem diálogo, como a linguagem corporal de Alex entre os leões. Africano já diz tudo sobre seu deslocamento, antes que qualquer personagem abra a boca. Menos, isso é a mão de McGrath. Ele é o tipo de cineasta que pensa em quadro por quadro antes de pensar em roteiro. A parceria entre os 2 existe porque eles se complementam de um jeito raro. Darnell puxa para o emocional, para a profundidade dos personagens, para as motivações que fazem cada cena ter consequências reais na história. McGrath puxa pro visual, pro ritmo, pro humor físico que a animação permite de um jeito que live action não consegue reproduzir. Quando esses 2 vetores se alinham menos, e em Madagascar 2, eles se alinham mais do que no primeiro filme. O resultado é uma animação que tem coração e também tem espetáculo, que consegue fazer você rir e ao mesmo tempo te dar uma facada emocional antes que você perceba que estava vulnerável. Uma das decisões de direção mais importantes do filme foi a escolha de abrir com um prólogo situado no passado. O filme começa mostrando Alex ainda filhote na savana africana, num momento de alegria com o pai Zubá, antes que tudo dê errado. Essa escolha narrativa, menos começar no ponto de maior felicidade, antes de mostrar a tragédia que separa pai e filho, é clássica em estrutura dramática. Mas ela só funciona se a execução visual e emocional for forte o suficiente para que o espectador se importe de verdade. E funciona em menos de 5 minutos de tela. Os diretores estabelecem um vínculo emocional entre o público e 2 personagens que acabaram de aparecer, criando uma expectativa que vai guiar toda a jornada de Alex pelo resto do filme. Essa habilidade de contar muito em pouco tempo é uma marca dos 2 diretores. Madagascar 2 tem 89 minutos de duração, menos algo considerado curto
até para os padrões da animação familiar da época, onde filmes como Kung Fu Panda, lançado no mesmo ano pela própria DreamWorks, chegavam a quase 100 minutos. Dentro desses 89 minutos, Darnell e McGrath encaixam 4 arcos de personagens completos, múltiplas linhas cômicas paralelas, uma trama de vilão, uma crise de seca, um romance e uma reconciliação familiar. A economia narrativa necessária para fazer isso, sem que o filme pareça apressado ou vazio, exige uma direção muito confiante. Eles sabem exatamente o que mostrar e o que deixar subentendido. McGrath também é a voz do Skipper, o líder dos pinguins. Isso não é um detalhe pequeno. Significa que durante a produção ele estava simultaneamente tomando decisões criativas como diretor e entrando no estúdio de gravação como ator de voz. Essa dupla função criou algo interessante. As cenas dos pinguins têm uma energia específica que parece mais improvisada, mais livre do que outras partes do filme. McGrath conhecia o personagem por dentro porque era ele, e isso deu a Skipper um timing cômico particular que os fãs reconhecem imediatamente. A famosa linha de raciocínio torto do Skipper, onde ele chega a conclusões completamente absurdas, com total confiança, foi construída ao longo de ensaios onde McGrath testava variações, até encontrar o ritmo certo. A visão dos diretores para a estética visual de Madagascar 2 partia de um princípio que eles deixaram claro em entrevistas da época. A África que aparece no filme não é um documentário. É a África como a imaginação de um animal de zoológico poderia conceber, estilizada, exagerada nas cores, com uma luminosidade que às vezes parece mais pintura do que fotorrealismo. O céu é um azul impossível. O pôr do sol tem laranjas que não existem na natureza. As planícies são vastas de um jeito que beira o surreal. Isso é uma escolha consciente, e ela serve à história. A savana que Alex encontra no filme não é o lugar real de onde ele veio. É o lugar idealizado, que ele vai ter que aprender a reconhecer como lar. Essa distinção entre o real e o percebido atravessa toda a direção visual do filme. Nova York, que aparece brevemente no começo, em flashback e nos sonhos dos personagens, é construída com uma paleta fria, menos blues e cinzas, que contrasta diretamente com o calor da savana. Toda vez que algum personagem pensa em casa, a temperatura visual da cena muda. Esse tipo de linguagem cinematográfica consciente é o que separa um filme de animação bem dirigido de um produto médio. A relação dos diretores com o humor também merece atenção. Darnell e McGrath nunca trataram Madagascar 2 como uma comédia que precisava de drama. Menos trataram como um drama que tinha permissão de ser engraçado. Essa inversão de prioridade é sutil, mas crucial, quando o humor é a prioridade e o drama é acessório. Os momentos emocionais parecem forçados, quando o drama é a espinha dorsal e o humor nasce naturalmente das situações e dos personagens. Você consegue rir de verdade e também se emocionar de verdade, sem que um sentimento cancele o outro. A cena em que Melman, a girafa, sobe ao vulcão acreditando que vai morrer logo de qualquer jeito e aproveita um momento para confessar seus sentimentos por Glória é ao mesmo tempo ridícula e genuinamente tocante. Isso não acontece por acidente. Acontece porque os diretores sabiam exatamente o que queriam que aquela cena fizesse com o espectador. Há também algo interessante sobre como Darnell e McGrath lidaram com o legado do primeiro filme durante a produção do segundo. Eles falaram abertamente sobre a pressão de superar as expectativas. Madagascar tinha criado um padrão, e qualquer coisa abaixo disso seria vista como fracasso. A decisão foi não tentar repetir o sucesso do primeiro, mas construir algo diferente o suficiente para ser avaliado pelos próprios méritos. Por isso,
Madagascar 2 não repete as piadas do original. Não revisita a ilha de Madagascar além da abertura. E não recicla situações que já tinham funcionado antes. É um filme que confia que o público vai junto numa direção nova. Em vez de ficar pedindo que o diretor mostre de novo o truque que já funcionou, dentro da filmografia da DreamWorks Animation, Madagascar 2 representa um ponto de maturidade criativa importante. Não é o filme mais bonito, visualmente, que o estúdio já fez, menos esse título pertence provavelmente a Como Treinar o Seu Dragão, que veio 2 anos depois, mas é um dos mais coesos narrativamente, e parte considerável desse mérito vai diretamente para Darnell e McGrath. E para a clareza de visão que eles trouxeram ao projeto, os dois ainda viriam a dirigir Madagascar 3, Os Procurados, em 2012, fechando a trilogia principal. Mas é no segundo filme que a parceria deles chega ao ápice. É onde é equilíbrio entre coração e espetáculo, entre humor e emoção, entre personagens e ação foi mais bem calibrado. E quando esse equilíbrio funciona, você nem percebe que ele está lá. Você só sente que o filme está funcionando, sem conseguir explicar exatamente por quê. Esse é o sinal de uma boa direção. Existe uma frase que circula nos bastidores de Hollywood quando se fala sobre elencos de filmes de animação. A voz é o ator. Diferente do cinema convencional, onde expressão facial, postura corporal e presença física carregam metade do trabalho, na animação tudo passa pelo microfone. O personagem que aparece na tela é uma criação dos animadores menos, mas a alma que habita esse personagem vem de quem está na cabine de gravação. E Madagascar 2, A Grande Escapada, tem um dos elencos de voz mais talentosos que a DreamWorks. A Animation já reuniu num único projeto. A química entre eles não é acidente, é o resultado de relacionamentos construídos desde o primeiro filme e de um processo de gravação que privilegiou a espontaneidade sobre a perfeição técnica. Ben Stiller, como Alex, é a âncora do filme. Stiller é um ator que carrega uma atenção específica em tudo que faz, menos uma ansiedade performática que está sempre no limite entre o engraçado e o doloroso. Em personagens de live action como em O Âncora, em Zoolander, em Os Muppets, aliás não, esse é outro ator. Em filmes como Entrando numa Fria, essa tensão é visível no rosto. Em Alex, ela aparece na voz. Quando Alex está tentando ser o leão que o pai sempre quis que ele fosse e claramente não está conseguindo, Stiller não precisa de expressão facial. O desconforto está todo na entonação. É uma performance nuançada num meio onde nuance costuma ser sacrificada em favor de reações mais exageradas e óbvias. O arco de Alex em Madagascar 2 é o mais complexo que o personagem já teve em toda a franquia. No primeiro filme, ele era essencialmente o protagonista reativo, menos as coisas aconteciam com ele, e ele reagia. Aqui, pela primeira vez, ele tem uma jornada interna real, a descoberta de que tem um nome, Alakai, que tem um pai que o procurou pelo resto da vida, e que as habilidades de dançarino e entertainer, que sempre definiram sua identidade, eram, na origem, algo que o próprio pai havia ensinado. Essa revelação recontextualiza tudo que o personagem era no primeiro filme. Stiller lida com isso, com uma sutileza que surpreende especialmente nas cenas com Bernie Mac, onde a dinâmica de pai e filho tem um peso emocional real. Chris Rock, como Marty, traz um desafio diferente. O arco de Marty gira em torno de uma crise de identidade que é quase filosófica. Ele chega à savana e descobre que existem centenas de zebras exatamente iguais a ele. Mesmo pelo, mesmos olhos, mesma postura. A individualidade que ele sempre valorizou de repente parece ilusória. Rock é um comediante cujo material de stand-up, durante toda a sua carreira, circulou em torno de questões de identidade racial e pertencimento. E há algo poético em Tailô
interpretando um personagem que literalmente não consegue ser distinguido. Da Molted O. Essa camada simbólica provavelmente não foi totalmente intencional, mas ela tá lá para quem quiser enxergar. David Schwimmer como Melman é talvez o trabalho mais subestimado do elenco. Rose de Friends é o que a maioria das pessoas lembra quando pensa em Schwimmer, e Melman é em muitos aspectos uma versão animada de Ross, menos neurótico, hipocondríaco, sempre esperando o pior. Mas em Madagascar 2, Melman tem o arco emocional mais limpo e mais satisfatório de todos os personagens secundários. Quando ele descobre que vai morrer em breve, ou assim ele acredita, baseado nos seus diagnósticos eternamente catastróficos, ele decide usar o pouco tempo que imagina ter para finalmente confessar seu amor por Gloria. A cena no vulcão, onde Melman soube decidido a se sacrificar, mas na verdade está tentando dizer o que nunca disse. É o tipo de coisa que deveria parecer absurda e que de alguma forma aperta o coração. Schwimmer entrega aquela cena com uma sinceridade que não tem nada de artificial. Jada Pinkett Smith, como Gloria, completa o quarteto principal. Gloria é o personagem mais equilibrado dos quatro. Ela raramente entra em colapso, raramente perde a clareza de pensamento e funciona como o centro de gravidade emocional do grupo. Mas em Madagascar 2, ela tem seu próprio arco. Pela primeira vez, ela é alvo de atenção romântica intensa, na forma de Moto-Moto, e precisa descobrir se quer ser amada pelo que representa visualmente ou por quem realmente é. Pinkett Smith traz uma maturidade para a Gloria que equilibra perfeitamente o caos ao redor. Ela é a voz da razão sem ser chata, a âncora sem ser passiva. E então tem Moto-Moto, dublado pelo próprio Wall. A.M. O hipopótamo mais charmoso da savana africana é um personagem que existe em grande parte como comentário sobre superficialidade romântica. Ele é todo estética menos músculos, voz grave, frases prontas que soam profundas, mas são completamente vazias. Você é grande, diz ele para Gloria, como se fosse um elogio de verdade. Wall, A.M. entendeu exatamente o que o personagem precisava ser e entregou uma performance de voz que é quente, sedutora e fundamentalmente vazia ao mesmo tempo. Miko e levemente perturbador de um jeito que funciona muito bem. Bernie Mac, como Zuba, merece um parágrafo próprio. Zuba é um personagem que poderia facilmente ter caído no clichê do pai rígido e orgulhoso, que no fundo tem coração de ouro. Mac não deixou isso acontecer. Na Swaz M, o Zuba tem textura menos, tem raiva real, tem orgulho ferido, tem uma tristeza que ele carrega debaixo de toda a bravura. A cena em que Zuba é expulso da posição de líder porque o filho não passou no ritual de iniciativa e ele olha para Alex sem poder dizer nada. É silêncio e voz ao mesmo tempo. Mac diz tudo, sem precisar de falas elaboradas. É o tipo de performance que só vem de alguém que entende que o momento importa mais do que o texto. Saber que aquela voz pertence a alguém que não está mais aqui transforma o filme numa experiência que é difícil de descrever. Alec Baldwin, como Macunga, é uma das melhores escolhas de casting do filme. Baldwin tinha acabado de começar sua fase de ouro em 30 Rock, onde o personagem de Jack Dennehy, menos um executivo egocêntrico e manipulador, com um charme irresistível, estava se tornando um dos papéis mais aclamados da televisão americana. Macunga é a versão animada desse arquétipo. Ele sorri enquanto destrói reputações, usa as regras do sistema para benefício próprio e nunca deixa o verniz de civilidade cair completamente. Baldwin trouxe aquele mesmo tom para a animação. E o resultado é um vilão que é simultaneamente ridículo e genuinamente ameaçador, menos a combinação ideal para um filme desse tipo. Sherry Shepherd, comediante e apresentadora, dubla a mãe de Alex,
menos um personagem sem nome, mas que tem presença importante em cenas específicas. Shepard traz uma energia calorosa e levemente exasperada para a personagem. O tipo de mãe que ama, mas também não tem paciência infinita para drama masculino desnecessário. É um papel menor que ela eleva com timing cômico preciso, do lado dos personagens secundários veteranos. Sacha Baron Cohen, como o Rei Julian, continuou sendo uma das forças cômicas mais confiáveis da franquia. Em Madagascar 2, Julian funciona como comentário sobre liderança carismática e completamente desinformada. Ele toma decisões com a confiança total de quem não entende as consequências e arrasta todo mundo junto. Cohen improvisa bastante nas gravações e parte do material mais engraçado de Julian no filme vem dessas sessões onde ele tentava variações que os diretores não tinham escrito. Cedric the Entertainer como Maurice e Andy Richter como Morty completam o trio e mantêm o equilíbrio cômico do grupo. Os Pinguins, Skipper de Tom McGrath, Kowalski de Chris Miller, Rico de John DiMaggio e Soldado de Christopher Knights operam como uma unidade cômica quase perfeita. O humor deles se baseia num contraste específico. São animais absurdamente incompetentes que se comportam com a seriedade de uma operação militar de elite. Cada missão que recebem é tratada como se o destino do mundo dependesse dela. A missão de reformar o avião nos dá praticamente toda a cena mais hilária do filme, quando o veículo finalmente decola, claramente remendado com fita adesiva. E esperança. E o piloto humano percebe que está sendo operado por pinguins. A reação dele é um dos melhores momentos de timing visual da animação americana daquele ano. O processo de gravação do elenco foi majoritariamente individual. Cada ator entrava na cabine separado, o que é praxe em animação, mas às vezes resulta em diálogos que parecem desconexos. Para evitar isso, Darnell e McGrath organizaram algumas sessões conjuntas, especialmente para as cenas do quarteto principal, onde a dinâmica de grupo era essencial. Ben Stiller e Chris Rock, que têm uma amizade real, fora das telas, gravaram vários momentos juntos e isso aparece na naturalidade do ritmo entre Alex e Marty, que não soa como dois atores se revezando em falas, mas como dois amigos genuinamente conversando. No total, Madagascar 2, A Grande Escapada, reúne no mesmo projeto um comediante de stand-up no seu auge, um ator de série que virou ícone pop, um veterano do SNL, uma das atrizes mais versáteis de Hollywood, um dos músicos mais reconhecíveis dos anos 2000 e uma lenda da comédia americana numa das suas últimas atuações. Colocar isso tudo junto e fazer funcionar como um conjunto coeso, sem que nenhum ego eclipsasse o projeto, foi um feito de produção tão importante quanto qualquer decisão técnica de animação. E funcionou. Fazer um filme de animação de grande orçamento é, na essência, um exercício de controle de caos. Você tem centenas de profissionais trabalhando em paralelo, menos animadores, artistas de iluminação, designers de personagens, compositores, roteiristas, dubladores, supervisores de efeitos visuais, menos cada um responsável por uma fatia específica do produto final. Todos precisando se comunicar de forma coesa para que o resultado na tela pareça uma coisa só. Na DreamWorks Animation do final dos anos 2000, esse processo estava bem rodado. O estúdio tinha aprendido muito com Shrek, com Antis, com o próprio Madagascar original. Mas Madagascar 2 representou uma escala diferente e com ela vieram desafios que testaram os limites do que a equipe sabia fazer. O departamento de arte foi o primeiro a entrar em campo. Antes de qualquer animador tocar no software, os concept artists passaram meses desenvolvendo a estética visual da savana africana. A decisão criativa central, que a África do filme
seria uma versão estilizada, exagerada, filtrada pela percepção de animais que cresceram num zoológico de Nova York. Libertou a equipe de qualquer obrigação com o fotorrealismo. Isso significa que as cores podiam ser mais saturadas, os céus mais dramáticos, as planícies mais vastas do que geograficamente possível. O resultado é uma África que parece um sonho acordado. Você reconhece os elementos, mas tudo tem uma qualidade de fábula que combina perfeitamente com o tom da história para construir essa estética com credibilidade. A equipe de produção foi pesquisar no campo. Um grupo de animadores, diretores de arte, viajou para reservas naturais na África Oriental para observar os animais em seu ambiente real. Não era uma pesquisa para replicar o que virou menos. Era uma pesquisa para entender a essência do que precisavam reinterpretar. A postura de um leão macho em território familiar é completamente diferente da postura de um leão em território estranho. A forma como uma manada de zebras se move em conjunto tem uma fluidez específica que os animadores precisavam capturar mesmo numa versão estilizada. Esses detalhes de comportamento, mesmo que traduzidos para personagens antropomorfizados, com olhos grandes e expressões humanas, dão ao movimento dos animais uma autenticidade que o público sente sem necessariamente identificar os modelos tridimensionais dos personagens principais. Alex, Marty, Gloria e Melman precisaram passar por revisões significativas em relação ao primeiro filme. Em 3 anos, a tecnologia de animação havia avançado de forma considerável e seria um desperdício técnico e estético lançar um filme em 2008 com personagens que pareciam idênticos aos de 2005. Os modelos foram refinados. Mais detalhes no pelo de Alex, mais expressividade no rosto de Gloria, mais fluidez no pescoço de Melman. Essas mudanças são sutis o suficiente para que a continuidade visual seja mantida, mas perceptíveis o suficiente para que o segundo filme pareça uma versão mais madura do universo do primeiro. Um dos maiores desafios técnicos do filme foi a cena de abertura, menos o avião, em queda controlada, com os animais a bordo tentando improvisar enquanto o veículo perde altitude. A cena mistura comédia física com uma urgência visual real e, para funcionar, ela precisava de simulações de física muito precisas. Como os personagens se moveriam dentro de um espaço fechado em queda, como objetos voariam como a cabine. Se deformaria, a equipe de efeitos visuais trabalhou nessa sequência por semanas, testando variações até encontrar o equilíbrio certo entre o caos realista e o exagero cômico que o estilo visual do filme exigia. A savana em si foi construída como um ambiente digital de escala sem precedentes para a franquia. As planícies abertas do segundo ato exigiam que o motor de renderização do estúdio processasse volumes enormes de dados, grama que se move com o vento, poeira levantada por manadas de animais, iluminação que muda gradualmente conforme o sol se move no horizonte. Esse tipo de simulação ambiental era tecnicamente proibitivo há apenas 5 anos antes do filme. Em 2008, a DreamWorks tinha o hardware e o software necessários, mas o processo ainda era lento e exigente. Os departamentos de iluminação e renderização trabalhavam durante a noite, processando frames que os animadores tinham finalizado. Durante o dia, um ciclo que, multiplicado por meses, resulta nos 89 minutos de imagem que chegaram à tela. O personagem de Moto mereceu atenção especial do departamento de modelagem. Ele precisava ser visualmente imponente, menos maior que Gloria. Fisicamente impressionante, dentro da lógica de que ela deveria se sentir atraída por ele. Mas também precisava ter um quê de ridículo que revelasse
sua superficialidade. A solução foi exagerar proporções específicas, os ombros enormes, o pescoço espesso, os olhos ligeiramente pequenos demais para a cabeça menos detalhes que num primeiro olhar parecem charme e num segundo olhar revelam vacuidade. Esse tipo de design expressivo é onde a animação tem uma vantagem que o cinema convencional nunca vai ter. Você pode literalmente construir o subtexto no rosto do personagem. Questão dos extras, os centenas de zebras idênticas a Marte. Os leões do clã de Zuba, os turistas humanos, exigiam um sistema de variação procedural que o estúdio desenvolveu especificamente para esse filme. Em vez de animar cada animal individualmente, os animadores criaram um sistema onde pequenas variações de movimento, postura e timing eram aplicadas automaticamente a grupos de personagens baseados em parâmetros definidos. O resultado são as cenas de multidão que parecem orgânicas. Em vez de mecânicas menos, cada animal se move de forma ligeiramente diferente dos seus vizinhos, criando a textura visual de um grupo real em vez de uma cópia em massa. A trilha sonora merece uma discussão. Separada dentro da produção, Hans Zimmer retornou para compor a partitura orquestral do filme, mas a dinâmica de criação musical em Madagascar 2 foi fundamentalmente diferente do primeiro filme por causa da presença de Wall. O músico não chegou depois que o filme estava pronto. Ele entrou cedo no processo, participando de reuniões criativas e desenvolvendo temas musicais em paralelo com o desenvolvimento visual das cenas. A ideia era que a música africana não fosse um elemento decorativo jogado sobre a animação, mas uma parte constitutiva da identidade do filme. A Amy compôs faixas que misturavam percussão africana tradicional com produção eletrônica contemporânea, uma combinação que tinha tudo para dar errado e que de alguma forma funcionou. O segredo está na economia. Ele não tentou fazer um disco de world music. Tentou fazer músicas que servissem às cenas específicas, onde apareceriam a versão remixada de I Like to Move It, que aparece no filme. É um exemplo perfeito disso. Ela pega um tema já estabelecido no primeiro filme e o recontextualiza para a savana africana sem perder a energia original. Hans Zimmer, por sua vez, criou uma partitura orquestral que usa instrumentos de cordas africanas, especialmente a cora e o ombera, menos integrados à orquestra convencional. A cena de reconciliação entre Alex e Zuba tem uma construção musical que começa quase a capela e vai crescendo, gradualmente até um pleno orquestral, que coincide com um clímax emocional da cena. É composição cinematográfica clássica, mas com um vocabulário instrumental que ancora a cena no ambiente africano do filme. Outro elemento de produção que vale mencionar é a decisão de lançar Madagascar 2 em formato IMAX. Em 2008, IMAX era ainda uma tecnologia premium reservada para filmes de ação e documentários de natureza. Colocar uma animação familiar numa tela IMAX era uma aposta comercial. Os ingressos eram mais caros. A experiência era mais imersiva e o estúdio precisava ter certeza de que a qualidade visual do filme justificava o formato. A DreamWorks fez ajustes específicos em algumas sequências para aproveitar o campo visual expandido do IMAX, especialmente nas cenas de planície aberta, onde a savana se estende até o horizonte. Funcionou. As sessões IMAX registraram lotação significativamente acima das sessões convencionais nas primeiras semanas de exibição. O processo de dublagem para os diferentes mercados internacionais também foi extenso. Madagascar 2 foi lançado em dezenas de países com elencos de voz locais, menos no Brasil. A tradução e adaptação dos diálogos precisou preservar o timing cômico das falas originais, enquanto ajustava referências culturais
que não teriam o mesmo impacto fora do contexto norte-americano. Esse trabalho de localização é invisível quando bem feito, e no caso da versão brasileira do filme, a recepção do público sugere que o trabalho foi feito com cuidado. No final, o que a produção de Madagascar 2 representa é a DreamWorks Animation, operando no ápice do que era capaz de fazer naquele momento. Não é o filme tecnicamente mais avançado que o estúdio já produziu. Essa posição pertence a projetos posteriores, mas é um projeto onde cada departamento entregou o melhor que tinha dentro dos recursos e do tempo disponíveis. Quando um filme com 150 milhões de dólares de orçamento chega na tela parecendo coeso, fluido e emocionalmente honesto, é porque as centenas de pessoas que trabalharam nele estavam apontando na mesma direção. E nesse caso, elas estavam... Atenção, a partir daqui, spoilers completos. Se você ainda não assistiu Madagascar 2, A Grande Escapada, e quer preservar a experiência, pause aqui. Mas se você quer entender o filme de verdade, menos as escolhas narrativas, os momentos que fazem sentido só quando você sabe o que vem depois, as camadas que passam despercebidas numa primeira visita, menos. Então continue, porque esse filme tem mais dentro dele do que a maioria das pessoas percebe. O filme começa muito antes da história principal. Começa numa savana africana anos atrás, com um filhote de leão chamado Alakai. Ele está com o pai, Zuba menos o líder do clã, respeitado, forte, orgulhoso. A cena é de uma felicidade quase dolorosa, porque você já sabe, pelo simples fato de estar assistindo ao segundo filme de uma franquia onde o protagonista não sabe nada sobre suas origens, que aquilo vai terminar mal. E termina. Makunga, o rival de Zuba dentro do clã, desafia o filhote para um confronto durante o ritual de iniciação. Alakai, em vez de lutar, começa a dançar, o instinto do entertainer aparecendo antes mesmo que ele saiba o que é. Makunga usa esse momento de distração para sequestrar o filhote. Zuba tenta salvar o filho, luta com Makunga e no caos da briga, Alakai cai dentro de uma caixa que vai parar num rio, que leva ao mar, que eventualmente leva ao zoológico de Nova York, onde ele vira Alex. Essa abertura dura menos de 10 minutos e estabelece tudo que o filme vai precisar resolver. A separação, a culpa de Zuba, a manipulação de Makunga e a identidade fragmentada de Alex é uma estrutura narrativa clássica. Mostrar a ferida antes de mostrar o personagem que carrega essa ferida, sem saber, e funciona aqui porque é executada com economia e emoção reais. Quando o título aparece na tela, o espectador já tem um investimento emocional que o primeiro filme nunca conseguiu criar tão rapidamente. Corte para o presente. Estamos na ilha de Madagascar, onde o primeiro filme terminou. Alex, Marty, Gloria e Melman continuam tentando voltar para Nova York, menos que todos os quatro, em graus diferentes, ainda chamam de lar. Os pinguins, sempre resolvendo problemas de formas que criam 3 problemas novos. Conseguiram recuperar os destroços do avião que os levou para a ilha e passaram o tempo desde o fim do primeiro filme tentando remontá-lo. O resultado é uma aeronave que parece um milagre de engenharia improvisada, ou o DF CHU, que na prática é a mesma coisa quando os pinguins estão envolvidos. O avião decola. Isso já é engraçado por si só, mas o filme não deixa você confortável. Por muito tempo, a aeronave começa a perder peças quase imediatamente, a altitude cai, o pânico cresce, e o que deveria ser uma viagem tranquila de volta para a civilização vira um mergulho em queda livre sobre o continente africano. O avião cai numa reserva natural, não em Nova York, não em Madagascar, mas na savana africana. Um lugar que nenhum dos 4 conhece, que nenhum escolheu, mas que para um deles é exatamente onde a história precisa que ele chegue. Primeiro contato com a savana é construído com uma ironia específica. Os animais do zoológico chegando
ao continente de onde vieram os seus ancestrais, e sendo tratados como estranhos. Alex, que é um leão, não fala como um leão, não age como um leão, e claramente não sabe ser um leão. Marty, que é uma zebra, encontra centenas de zebras idênticas a ele e percebe que a individualidade que sempre valorizou pode ser uma ilusão. Gloria, que é uma hipopótama, chega num ambiente onde é finalmente cercada de outros hipopótamos e descobre que isso traz suas próprias complicações. E Melman, a girafa, encontra uma comunidade que o recebe com uma função específica. Ele passa a ser tratado como um médico do grupo, dada a sua familiaridade obsessiva com doenças, diagnósticos e tratamentos. O reencontro de Alex com Zuba é o centro emocional de tudo. Zuba o reconhece pela marca, na orelha menos a mesma marca que aparece no filhote no prólogo. A reação de Zuba é de uma alegria que vai além do que qualquer expressão consegue conter completamente. É um pai que passou anos acreditando que o filho estava morto e de repente o vê de pé. A cena não é longa, mas é construída com um silêncio inicial que diz mais do que qualquer diálogo poderia. A Amy e de Alex, também presente, completa o quadro de uma família reunida por acidente depois de uma separação que nenhum dos três pediu. Mas Madagascar 2 não deixa esse reencontro ser simples, porque Macunga está lá e Macunga não vai deixar a chegada de Alex passar sem usar ela para seus próprios fins. O rival histórico de Zuba percebe imediatamente que Alex, menos que se apresenta como Alex, o leão de Nova York. É o ponto fraco de Zuba. Se o filho do líder falhar no ritual de iniciação, Zuba perde prestígio. E Macunga, com aquele sorriso largo e aquele charme calculado que Alec Baldwin entrega com perfeição, faz questão de garantir que o ritual aconteça o mais cedo possível. O ritual de iniciação é um dos momentos de comédia mais bem construídos do filme. Alex precisa lutar, um ato de força e instinto animal que ele literalmente não tem. O que ele tem é dança, performance, ginástica. Ele tenta usar essas habilidades num contexto onde elas não têm valor reconhecido. E o resultado é uma cena onde o humor vem do descompasso entre quem Alex é e o que se espera dele. Ele não falha porque é fraco, falha porque ninguém ali consegue reconhecer que o que ele faz também é uma forma de poder. O paralelo com qualquer pessoa que já se sentiu inadequada num ambiente que não reconhece suas habilidades específicas é imediato e genuíno. Consequência narrativa da falha no ritual é pesada. Zuba é destituído da liderança do clã. Macunga assume e o orgulho de Zuba menos ferido, humilhado publicamente pelo próprio filho, menos cria. Uma tensão entre pai e filho que vai demorar o segundo ato inteiro para resolver. Alex, sentindo o peso da culpa, tenta aprender a ser o leão que o pai esperava. Zuba tenta ensinar, mas o que ele tem para ensinar e o que Alex consegue absorver são coisas diferentes. É o clássico conflito de expectativa entre gerações, embrulhado numa animação familiar, funcionando em dois níveis ao mesmo tempo. O das crianças, que acham engraçado o Alex, tentando rugir, e o dos adultos, que reconhecem a dinâmica de um pai que não sabe como se conectar com um filho que cresceu diferente do que imaginou. Em paralelo, Marty está passando pela sua própria crise. As zebras idênticas a ele, menos mesma listagem, mesmo olhar, mesma postura, não conseguem distingui-lo dos outros. Quando ele tenta contar suas histórias, seus anedotas, as coisas específicas que sempre o definiram como Marty, a resposta: a gente também faz isso. Chris Rock entrega esses momentos com uma tristeza cômica que é muito mais sofisticada do que o filme precisaria ser. A crise de Marty não é resolvida de forma barata, menos ela exige que ele redefina da onde vem sua identidade.
que não é da aparência, mas da perspectiva. Mas essa resolução ainda está por vir. Melman, enquanto isso, foi instalado como xamã do grupo de girafas e começa a sentir que tem um propósito real, pela primeira vez menos curar, ajudar, se necessário. Mas então descobre, numa consulta com o xamã anterior, que vai morrer em breve. O diagnóstico confirma todos os seus piores medos hipocondríacos de anos, e em vez de paralisá-lo, paradoxalmente, o liberta-se vai morrer de qualquer jeito, não tem mais nada a perder. Essa libertação, através da aceitação da mortalidade menos mesmo, que baseada num diagnóstico completamente errado, é o gatilho para o arco mais emocionalmente honesto do filme. E então tem a crise que unifica todas as histórias individuais. A seca, a reserva natural, está sem água. Os animais estão com os recursos no limite. O rei Julian, chegado da ilha de Madagascar, com sua corte e com toda a confiança de quem nunca foi questionado sobre nada, propõe uma solução imediata. Alguém precisa ser jogado no vulcão sagrado para agradar os deuses da água. A proposta é recebida com ceticismo por todos exceto Melman, que lembra que vai morrer logo de qualquer jeito e se voluntaria. O que era uma piada começa a se transformar em coisa real, e o segundo ato do filme acelera em direção a um clímax que vai resolver todas as histórias ao mesmo tempo. Mas antes de chegar lá, ainda tem a questão dos humanos. Os turistas cujo avião de safari foi parcialmente desmontado pelos pinguins, que precisavam de peças para reformar o avião original, estão perdidos na reserva. Entre eles, uma idosa americana de aparência delicada, que se revela incrivelmente combativa. Ela desmonta pinguins com facilidade, confronta leões sem vacilar e funciona como uma força caótica cômica que se infiltra na trama principal nos momentos mais inesperados. É um personagem sem nome, com um papel que parece menor, mas que acumula mais gags físicas por minuto de tela do que qualquer outro personagem do filme. Primeiro e segundo atos de Madagascar 2 são uma construção cuidadosa de tensão em 4 frentes simultâneas. Cada personagem principal está no ponto mais baixo da sua jornada ao mesmo tempo. Alex separado do pai por orgulho, Marty invisível entre os seus, Gloria sendo cortejada pelo homem errado, Melman esperando a morte. E é justamente quando todos estão no fundo que o filme vai começar a virar, quando um filme de animação familiar chega no seu ponto de virada. Existe uma tentação quase gravitacional de resolver tudo de forma limpa e rápida, menos o herói. Aprende a lição. O vilão é derrotado, todo mundo abraça todo mundo, os créditos sobem. Madagascar 2. A Grande Escapada resiste a essa tentação com uma consistência que é rara no gênero. O terceiro ato do filme não resolve as histórias dos personagens. De uma vez menos, ele as faz convergirem, cada uma chegando ao seu ponto crítico, de forma quase simultânea, criando uma sequência final que tem peso emocional real, porque foi construída com paciência. Quando saímos do segundo ato, Melman já subiu ao vulcão. Ele acredita que vai morrer em breve. O diagnóstico do xamã anterior ainda ressoa na sua cabeça menos, e decidiu que se vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer fazendo algo que importa. O rei Julian insiste que jogar alguém no buraco vai trazer a água de volta. Melman, na sua lógica retorcida de hipocondríaco, em paz com o destino, vê nisso um sentido. Mas antes de pular, ele faz a coisa que deveria ter feito muito antes. Vira-se para Gloria, que chegou correndo quando soube o que estava acontecendo, e diz que está apaixonado por ela. Não de forma elaborada, não com um discurso longo e ensaiado, com a simplicidade de alguém que não tem mais nada a perder. E finalmente decidiu ser honesto. Gloria ouve. E a câmera menos, ou o equivalente animado de câmera menos, faz algo preciso
nesse momento. Ela não corta imediatamente para a reação de Gloria. Gloria deixa o silêncio respirar por um segundo antes de mostrar que ela entendeu o que acabou de ouvir. Esse segundo de silêncio é onde o filme coloca toda a sua aposta emocional no arco desses dois personagens. E funciona porque David Schwimmer e Radha Pinkett-Smith, nos estúdios de gravação separados, entregaram performances que os animadores conseguiram. Traduzir em linguagem corporal precisa o suficiente para que a cena carregue o peso que precisa carregar. Melman não pula. Gloria, o deixa. E o que começa como a cena mais estranha do filme, uma girafa prestes a se jogar num vulcão como sacrifício, voluntário para resolver uma seca a menos, termina como um dos momentos românticos mais genuínos de toda a franquia. A piada é a embalagem. O que está dentro da piada é real ene quanteo. Isso, Alex e Zuba finalmente chegam ao confronto que o filme inteiro estava construindo. A relação entre eles deteriorou progressivamente. A falha no ritual, a humilhação pública, a frustração mútua de um pai que não sabe como ensinar e um filho que não sabe como aprender o que está sendo ensinado. Mas o que catalisa resolução não é uma conversa menos, é uma ameaça externa. Macunga, cansado de mover peças no tabuleiro à distância, decide agir diretamente. Ele manipula a situação de forma que coloca Alex em perigo real. E Zuba, diante da possibilidade concreta de perder o filho de novo, age com uma decisão e uma velocidade que revelam o que estava enterrado sob o orgulho ferido. Um pai que nunca deixou de amar a batalha entre Zuba e Macunga é o clímax de ação do filme, e ela foi desenhada para contrastar com o ritual de iniciação que abriu o segundo ato. Ali, Alex falhou porque tentou ser algo que não era. Aqui, pai e filho lutam juntos, e a solução para derrotar Macunga não vem da força bruta de Zuba, nem de uma aprendizagem repentina de Alex sobre como ser um leão tradicional. Vem de Alex, sendo exatamente o que sempre foi um entertainer. Ele usa dança, acrobacias, timing cômico como armas numa situação de conflito físico. E o resultado é tão absurdo e tão correto, ao mesmo tempo que o clã inteiro, inclusive Zuba, finalmente entende o que esteve na frente deles o tempo todo. Esse é o momento em que Madagascar diz de forma clara e sem metáfora a coisa que estava tentando dizer desde o prólogo. Que identidade não é definida pelo que você deveria ser, mas pelo que você genuinamente é. Alex não precisava aprender a rugir do jeito certo. Precisava de um pai que entendesse que o jeito errado de rugir ainda era rugido. E precisava ele mesmo parar de envergonhar as partes dele que não se encaixavam nas expectativas de ninguém. Zuba recupera a liderança do clã. Macunga é retirado de cena de uma forma que é, ao mesmo tempo, uma punição e uma piada. A idosa americana, que tem sido uma força caótica ao longo de todo o filme, aparece e arrasta Macunga para longe com uma eficiência que nenhum leão conseguiu demonstrar. É o tipo de resolução cômica que a animação familiar usa como válvula de escape após tensão emocional. E aqui é usada com bom timing. A punição de Macunga não precisa ser violenta nem dramática, porque o que importava não era ele, era o que a resolução do conflito significava para Alex e Zuba. Marty resolve a sua própria crise de identidade de uma forma que é simples, mas emocionalmente satisfatória. Ele percebe, observando as zebras idênticas a ele, que o torna único não é a aparência menos, é a perspectiva. É o que ele carrega internamente, as experiências que teve, as amizades que construiu, a visão específica de mundo que desenvolveu vivendo no zoológico de Nova York, entre um leão performático, uma hipopótama pragmática e uma girafa hipocondríaca. Nenhuma outra zebra da savana tem isso.
isso é dele. E quando ele age a partir dessa percepção, quando para de tentar se distinguir visualmente e começa a se distinguir pelo que faz e pelo que pensa, menos os amigos o reconhecem imediatamente. Sem hesitação, a resolução do problema da seca é, na prática, obra dos pinguins. Enquanto os dramas emocionais se desenrolavam em outros pontos da reserva, eles descobriram que uma represa havia sido construída pelos turistas, que tinham encontrado um oásis e decidido ficar menos bloqueando o curso d'água que alimentava a savana. Os pinguins destroem a represa com a mesma fé inabalável com que fazem tudo, total confiança em si mesmos. Zero compreensão das consequências, resultado que, acidentalmente, é o correto. A água volta, a savana é salva. E o rei Julian, que estava convicto de que tinha sido o sacrifício voluntário de Melman Menos, que na prática não aconteceu, que resolveu tudo, celebra com uma confiança que não encontra obstáculos, porque ninguém tem energia para contradizê-lo. O desfecho do filme é construído em camadas. Primeiro, a questão prática. Como o grupo vai voltar para Nova York? O avião dos pinguins está destruído. A solução encontrada é hilariantemente adequada ao tom do filme. Eles não voltam. Ainda. A cena final mostra o grupo decidindo ficar na savana por enquanto, não como uma capitulação, mas como uma escolha consciente. Eles chegaram a um lugar que, de formas diferentes para cada um, respondeu a perguntas que eles nem sabiam que tinham. Voltar para Nova York vai acontecer. Madagascar 3 vai tratar disso menos. Mas por agora, ficar faz sentido. Há um momento antes dos créditos que merece atenção específica. Alex, sozinho com Zuba, tem uma troca final que não precisa de muito. Texto. É um pai e um filho, que passaram o filme inteiro tentando se encontrar e finalmente conseguiram. Não porque um se transformou no outro, mas porque os dois aprenderam a enxergar o que cada um tinha de valor. Zuba ensina Alex o gesto que tinha tentado ensinar no prólogo, um movimento de dança que era deles, específico, anterior a tudo que aconteceu. E Alex o faz, não perfeitamente, mas de um jeito que é dele. Bernie Mac, Evan Stiller, cada um gravando em momentos diferentes, em situações completamente distintas. Criaram com as vozes uma conexão que os animadores conseguiram transformar em imagem. É o encerramento emocional que o filme prometeu na abertura e que entrega sem exagero, que fica depois que os créditos sobem menos e os créditos têm a versão completa de I Like to Move It, que inevitavelmente faz o cinema todo bater palma. É a sensação de um filme que cumpriu o que prometeu, não apenas como entretenimento, não apenas como produto de animação de grande orçamento, mas como história, como algo que teve algo a dizer sobre identidade, família e pertencimento. E disse de um jeito que uma criança de 6 anos e um adulto de 40 podem receber de formas diferentes, mas igualmente válidas. O terceiro ato de Madagascar 2 é a prova de que o segundo filme de uma franquia pode ser não apenas melhor que o original, mas genuinamente diferente, menos mais maduro, mais corajoso nas escolhas emocionais, mais disposto a confiar na inteligência do público. Ele fecha histórias que o primeiro filme deixou abertas e abre espaço para o que vem depois sem se sentir incompleto. É o equilíbrio mais difícil de conseguir numa trilogia, e aqui ele foi conseguido. Existe uma pergunta que qualquer obra de ficção precisa responder para ser mais do que entretenimento descartável. Sobre o que você realmente fala. A trama, menos. A trama é o veículo, mas o que está sendo transportado dentro desse veículo? No caso de Madagascar 2, A Grande Escapada, a resposta é mais rica do que a embalagem de animação familiar sugere. O filme fala sobre identidade, fala sobre atenção
entre quem você foi criado para ser e quem você realmente é. Fala sobre o que acontece quando as duas versões entram em conflito e sobre o custo emocional de tentar resolver esse conflito, sem abrir mão de nenhuma das duas partes. Essa não é uma leitura forçada. Tá na estrutura do filme, nas escolhas de roteiro, na forma como cada arco de personagem foi construído, a questão central de Madagascar 2-. Quem é Alex quando ele descobre que tem um nome diferente, uma família diferente, uma origem que contradiz tudo o que ele acreditava sobre si mesmo? É a mesma pergunta que qualquer pessoa que já precisou navegar entre dois mundos reconhece imediatamente. O filho de imigrantes que cresceu numa cultura diferente da dos pais. A pessoa adotada que descobre a família biológica, alguém que viveu a vida toda encaixando num papel que o ambiente exigia e que de repente tem a oportunidade ou a obrigação de descobrir o que há por baixo desse papel. Alex, cujo nome verdadeiro é Alakai, é um personagem que carrega duas identidades simultaneamente sem conseguir integrar as duas. A identidade do zoológico, Alex, o entertainer, o leão que dança, que performa, que conquista o público com charme e timing cômico. E a identidade da savana, que a família e o clã esperam que ele assuma. Alakai, filho do líder, guerreiro, protetor. O conflito do segundo ato não é sobre qual das duas é real. São as duas. O que o filme vai dizer, no final, é que a resolução não está em escolher uma e abandonar a outra, mas em encontrar um espaço onde as duas possam coexistir e que o pai que realmente ama o filho é o que consegue enxergar o filho completo. Não apenas a versão que ele esperava. O arco de Marte carrega uma camada simbólica diferente, mas conectada. Zebras são literalmente definidas pela sua ausência de individualidade visual. São listras brancas e pretas, intercambiáveis na percepção de predadores que usam o movimento de grupo para confundir, colocar Marty, um personagem que sempre se identificou com a ideia de ser único menos num, ambiente onde ele é visualmente indistinguível dos outros, é usar o próprio design da espécie como metáfora. A savana não nega a individualidade de Marte, ela apenas revela que a individualidade nunca esteve onde ele pensava que estava. Estava na experiência, na perspectiva, na história pessoal, menos coisas que não aparecem na superfície, mas que definem o que você é quando age, quando escolhe, quando fala algo que vale notar sobre como o filme trata a África enquanto cenário. Madagascar 2 não usa o continente africano como pano de fundo exótico, usa como espelho. A savana não é um lugar perigoso de onde os personagens precisam escapar, como poderia facilmente ter sido numa narrativa mais convencional. É um lugar de pertencimento possível, de raízes, de origens. O olhar do filme sobre a África é fundamentalmente respeitoso, mesmo dentro de uma estética exagerada e estilizada. Os animais africanos não são antagonistas, são família. O único vilão genuíno do filme, Macunga, é também um habitante da savana. O que reforça que o problema nunca foi o lugar, mas o poder e a manipulação que existem em qualquer comunidade, independentemente de geografia. A trilha sonora de Wall, I.A, M não é só uma escolha comercial inteligente. Ela é uma extensão da tese temática do filme. Misturar percussão africana tradicional com produção eletrônica contemporânea. É fazer sonoramente o que o filme faz narrativamente. Mostrar que duas identidades culturais não precisam se excluir. Que o ritmo que vem da savana e o ritmo que vem de Nova York podem coexistir na mesma faixa, na mesma cena, no mesmo personagem. Alex dança com música africana usando movimentos que aprendeu no zoológico. Isso não é contradição, é
Síntese. Síntese é o ponto de chegada de toda a jornada emocional do filme, expresso em movimento e som. O personagem de Zuba também tem uma dimensão simbólica que vai além da história individual. Ele representa uma geração de pais que definem sucesso para os filhos de acordo com parâmetros que conhecem menos força, hierarquia, conformidade com os ritos da comunidade e que precisam aprender. Às vezes a força que o filho que voltou não é o filho que imaginaram, não porque algo deu errado, mas porque a vida que o filho viveu moldou algo diferente. A cena em que Zuba finalmente consegue ver Alex dançar não apenas como algo diferente, mas como algo que tem valor, que exige habilidade, que comunica poder de uma forma que ele simplesmente não tinha vocabulário para reconhecer antes. É o momento em que o filme resolve o conflito geracional com uma clareza que poucos filmes de animação chegam perto de alcançar Melman e Glória. Vistos juntos como arco, falam sobre outro tipo de invisibilidade, o amor que está tão próximo que ninguém o enxerga. Melman passou anos sendo o melhor amigo de Glória, o suporte constante, a presença confiável, e esse papel de apoio tornou seus sentimentos literalmente invisíveis, tanto para ela quanto, de certa forma, para ele mesmo. Motomoto, com toda a sua superficialidade, funciona como catalisador não porque seja uma ameaça real, mas porque força Glória a examinar o que ela realmente quer versus o que parece atraente à primeira vista, e força Melman a confrontar o fato de que guardar um sentimento por tempo demais tem um custo que vai além do desconforto. Tem o custo de nunca saber. O Rei Julian funciona como comentário político levíssimo, mas presente, ele é o líder, que age com total confiança e zero informação, que toma decisões baseadas em superstição e as apresenta como sabedoria, e que, por pura sorte estrutural, frequentemente chega a resultados que parecem confirmar suas teorias. É a sátira do populismo carismático, feita com tanta leveza que crianças acham engraçado, sem entender por quê, e adultos riem de um jeito que tem uma pontada de reconhecimento desconfortável. Não é o foco do filme, mas está lá menos mais. Uma camada numa obra que tem mais camadas do que o marketing sugeria. Em termos de impacto cultural, Madagascar 2 chegou num momento específico da animação americana. 2008 foi um ano de ouro para o gênero. Kung Fu Panda estabeleceu que a animação DreamWorks podia ter profundidade filosófica real. O Aui da Pichá estava sendo discutido como um dos melhores filmes do ano em qualquer categoria. Madagascar 2 não pretendia competir nesses termos. Era um produto de franquia com objetivos comerciais claros. Mas dentro desses objetivos, entregou algo que tinha mais substância do que o mercado exigia. E isso garantiu que o filme fosse lembrado com carinho além do período de lançamento. A franquia Madagascar como um todo influenciou uma geração de filmes de animação que abraçaram elencos de vozes de celebridades como elemento central do marketing e da identidade criativa. Alguns estúdios usaram essa fórmula de forma mais superficial. A DreamWorks, pelo menos em Madagascar 2, conseguiu que o elenco famoso servisse ao personagem em vez de sobrepor o personagem. Há uma diferença real entre contratar uma celebridade para emprestar reconhecimento a um papel e contratar uma celebridade cuja personalidade específica enriquece o personagem. No caso de Bernie Mac, como Zuba de Alec Baldwin, como Macunga, de Vol I.M, como Moto. A segunda coisa é o que aconteceu de o legado mais duradouro de Madagascar 2. Talvez seja mais simples do que qualquer análise temática consegue capturar. É um filme que faz as pessoas se sentirem bem, sem faz-closse
se sentir manipuladas, que usa humor como porta de entrada para emoção, sem tratar o espectador como criança. Menos mesmo sendo tecnicamente um filme infantil, que tem algo a dizer sobre quem somos quando descobrimos de onde viemos, e que diz isso com generosidade e sem julgamento. Em 2026, quase 2 décadas após o lançamento, Madagascar 2, A Grande Escapada, ainda passa na televisão em horário nobre em vários países. Ainda é um dos títulos mais assistidos nas plataformas de streaming quando famílias procuram algo para ver juntas, e ainda faz crianças que não nasciam quando ele estreou gargalharem com os pinguins e se emocionarem com Alex Zuba sem nunca ter ouvido falar de Bernie Mac. Esse tipo de permanência não é garantida por orçamento nem por marketing. É garantida por história. E Madagascar 2 tem uma boa. Quando Madagascar 2, A Grande Escapada chegou aos cinemas norte-americanos em 7 de novembro de 2008, o contexto era o mais desafiador possível. Não porque o filme fosse fraco, já sabemos que não era, mas porque 2008 foi, sem exagero, um dos anos mais competitivos da história do cinema de animação. Kung Fu Panda, lançado pela própria DreamWorks em junho, tinha arrecadado mais de 630 milhões de dólares no mundo inteiro e estava sendo aclamado como um dos melhores filmes do estúdio em toda a sua história. O Auida Pichar havia chegado antes ainda e estava sendo tratado pela crítica não como filme de animação, mas simplesmente como um dos grandes filmes do ano. E no mês anterior ao lançamento de Madagascar 2, The Dark Knight tinha reescrito os recordes de bilheteria de forma que o mercado inteiro ainda estava digerindo. Entrar nesse ambiente com uma sequência de animação familiar exigia que o filme se sustentasse por mérito próprio, e se sustentou no fim de semana de estreia. Madagascar 2 arrecadou 63,1 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Para ter uma referência, o primeiro Madagascar tinha aberto com 47,2 milhões de dólares em 2005. A sequência superou o original em 34% na abertura. Um salto expressivo que confirmou que a franquia havia crescido de audiência nos 3 anos. Entre os filmes, a queda nas semanas seguintes foi moderada, o que é um indicador de que o boca a boca foi positivo. Espectadores que assistiram na primeira semana recomendaram ativamente para outras pessoas, e a segunda e terceira semanas mantiveram números sólidos, em vez do colapso rápido que caracteriza filmes que dependem exclusivamente do hype de lançamento. O total de bilheteria doméstica nos Estados Unidos fechou em aproximadamente 180 milhões de dólares. Mas onde Madagascar 2 realmente brilhou foi internacionalmente. O filme arrecadou cerca de 424 milhões de dólares fora dos Estados Unidos, chegando a um total mundial de 603,9 milhões de dólares. Esse desempenho internacional excepcional reflete algo sobre a natureza da franquia. Madagascar é um produto que viaja. A comédia física dos pinguins funciona sem tradução. A expressividade dos personagens comunica emoção, sem depender de diálogo. E a premissa universal de animais falantes em situações improváveis tem um apelo que transcende barreiras culturais de forma que nem todo blockbuster consegue, com 603,9 milhões de dólares de bilheteria mundial contra um orçamento de 150 milhões de dólares. Madagascar 2 foi um sucesso comercial inequívoco. Mas para entender a dimensão real desse resultado, é preciso colocar no contexto do ano. Em 2008, apenas 5 filmes superaram Madagascar 2 na bilheteria mundial. The Dark Knight, Kung Fu Panda Madagascar, ficou logo abaixo de Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal, Mamma Mia, e Iron Man ser o 6º filme
mais lucrativo de um dos anos mais fortes comercialmente da história. Recente do cinema é uma posição que qualquer estúdio assinaria sem pensar duas vezes. A recepção crítica foi mista de uma forma que reflete a divisão que sempre existiu entre como críticos e público enxergam a animação familiar de grande orçamento. No Rotten Tomatoes, o filme fechou com 64% de aprovação, uma nota que, na escala do site, significa fresco, mas que está bem abaixo do que Kung Fu Panda havia recebido no mesmo ano. O consenso dos críticos no site destacava que o filme era divertido e visualmente competente, mas que não atingia as alturas de outros filmes de animação do período. No Metacritic, a nota foi de 61 em 100 menos uma pontuação de recepção. Mista que coloca o filme numa zona intermediária, mas há uma desconexão significativa entre esses números e a recepção do público real. No IMDb, onde o voto é majoritariamente de espectadores comuns e não de críticos profissionais, o filme tem uma nota de 6,5 menos 1, número que parece modesto, mas que, para um filme de animação familiar de franquia, avaliado por uma base ampla de usuários ao longo de anos, representa uma aprovação consistente e mais revelador do que qualquer nota é o comportamento de reexibição. Madagascar 2 é um daqueles filmes que as pessoas assistem de novo. Não porque é cult, não porque é artisticamente desafiador, mas porque é genuinamente bom de rever. Cada sessão entrega algo que você não tinha notado antes, ou simplesmente confirma que a primeira vez não foi nostalgia. Menos o filme é realmente assim. Os críticos que foram mais duros com Madagascar 2 tinham geralmente a mesma objeção, comparado com o que Pixar e a própria DreamWorks com Kung Fu Panda estavam fazendo. O filme parecia contentar-se com um nível de ambição menor. Era divertido, era competente, mas não estava tentando ser grande. Essa crítica tem alguma validade se você usa os melhores filmes de animação do período como régua, mas ela ignora que nem todo filme precisa querer ser grande. Madagascar 2 queria ser excelente dentro dos seus próprios parâmetros. E dentro deles, conseguiu. A questão é se os parâmetros que o filme escolheu são suficientemente ambiciosos. Essa é uma conversa sobre expectativas, não sobre execução. Os críticos que defenderam o filme, e havia muitos, focavam exatamente no que a análise temática que fizemos mostra que, por baixo da superfície de animação familiar, há uma história sobre identidade e família que funciona de verdade. Roger Ebert, que havia avaliado o primeiro Madagascar com uma certa condescendência, foi mais generoso com a sequência, reconhecendo que os personagens haviam crescido e que os arcos emocionais do segundo filme tinham mais substância do que o original em termos de premiação. Madagascar 2 não foi um favorito do circuito de prêmios de prestígio. O Oscar de melhor filme de animação de 2009 foi para Wall-E, uma escolha que quase ninguém questionou, dado que Wall-E representou naquele ano. Madagascar 2 não foi indicado na categoria principal, mas ganhou o que talvez importe mais. Como medida de impacto real, com a audiência que o filme pretendia atingir, o Nickelodeon Kids' Choice Award, filme animado favorito de 2009 prêmios, votados por crianças, dizem algo diferente e frequentemente mais honesto sobre o que um filme de animação conseguiu do que premiações decididas por academias de profissionais da indústria. A trilha sonora do filme também teve desempenho comercial próprio, com as faixas de WoW, AM circulando nas rádios e nas plataformas digitais da época, independentemente do filme. I Like to Move It em versão remixada virou o tipo de música que aparecia em festas infantis no mundo inteiro, por pelo menos 2 anos depois do lançamento. Um fenômeno de permeabilidade cultural que vai além do mercado de cinema. O lançamento em IMAX foi bem sucedido
o suficiente para confirmar que a animação e o formato premium podiam coexistir comercialmente. Essa validação abriu caminho para que filmes subsequentes, especialmente dentro da DreamWorks e de outros estúdios, considerassem o IMAX como opção real para lançamentos de animação. Uma normalização que hoje parece óbvia, mas que, em 2008, ainda era uma aposta. Em termos de legado dentro da própria franquia, Madagascar 2 estabeleceu o padrão que Madagascar 3, Os Procurados, lançado em 2012, tentaria superar. O terceiro filme arrecadou mais, 746 milhões de dólares, mundialmente menos. Mas a recepção crítica foi semelhante e a maioria das análises retrospectivas da trilogia aponta o segundo filme como o melhor dos três narrativamente. E o filme que deu à franquia sua espinha dorsal emocional, que transformou Alex de protagonista reativo em personagem com uma jornada interna real e que estabeleceu Gloria e Melman como um par romântico que o terceiro filme apenas teria que honrar. A morte de Bernie Mac em 2008 deu ao filme uma dimensão extra que o tempo só aprofundou. Toda vez que Madagascar 2 é revisitado, e ele é revisitado constantemente por uma nova geração de crianças descobrindo a franquia em streaming. Menos as falas de Zuba são a voz de alguém que não está mais aqui. Isso não torna o filme triste, mas dá a certas cenas um peso que transcende a história que estão contando. Quando Zuba abraça Alex no desfecho, quando diz que sempre acreditou no filho, quando os dois dançam juntos pela primeira vez, menos é Bernie Mac. É uma performance completa, gravada, com intenção, entregue com coração, preservada para sempre, num filme que dezenas de milhões de pessoas já viram. É a definição de legado de ator o que Madagascar 2, A Grande Escapada, deixa como herança para quem o assiste. Hoje é uma lição sobre como fazer sequências de animação do jeito certo. Não repetir, não reciclar, não tratar o público como garantido, pegar os personagens que funcionaram, dar a eles uma história maior do que tiveram antes e confiar que a audiência vai junto. Expandir o mundo em vez de duplicá-lo. E nomeou de tudo, dos pinguins e dos lemioris e das zebras idênticas e dos hipopótamos musculosos com frases vazias. Menos colocar alguma coisa verdadeira, alguma coisa sobre quem você é quando descobre que poderia ter sido outra pessoa. E sobre o que você faz com essa descoberta. Esse é Madagascar 2, A Grande Escapada, um filme que sabia exatamente o que queria ser e foi